Esse evento, ele será dividido em dois momentos, né? Um dos momentos, nós teremos a palestra do professor Casimiro sobre a epistemologia da prática docente, a experiência de ser professor. O som está bom, o som? E no segundo momento nós teremos o lançamento de um livro, né? Tem composto por vários textos de vários autores, e aqui nós contamos também com a presença de alguns autores, né? Dentre os quais o professor Antônio Luiz, que logo estará aqui conosco na filosofia, então logo tomará posse, né? Fará parte do nosso colegiado. O professor Renato, já faz parte do nosso colegiado. O professor Casimiro, autor e organizador da obra, né? E antes de convidar o professor Casimiro, eu gostaria de agradecer já pela presença dos alunos, dos diretores, proretores e professores que aqui se encontram, né? E estão aqui para prestigiar esse nosso evento. Eu convido o professor Casimiro para vir aqui à mesa. Antes eu gostaria de fazer uma pequena apresentação do professor Casimiro, rápida, pequena síntese, né, professor, do currículo do professor Casimiro. O professor Casimiro é aluno do curso de pós-graduação em Educação, né, do doutorado da UFC, tem mestrado, né, também pela UFC em Educação, e é autor, né, de alguns livros, já aí conhecimento de algumas pessoas aqui presentes. Um dos livros publicado pela editora Vozes, Saberes Docentes e Autonomia dos Professores, está na sua terceira edição. A Educação, Utopia e Emancipação, lançamento de 2008. Participou da organização de livros, né, que foram lançados também pela editora da UFC. Dentre eles aqui é Gestão Escolar, Saber Fazer, e da teoria à prática, a Escola dos Sonhos é Possível. Ética e Cidadania, Educação para a Emancipação de Pessoas Éticas. E Gestão Escolar e Docência. E um outro livro aqui pela editora Melo, né, que é Gestão Escolar e Inovação. O professor Casimiro tem uma atuação, né, como gestor e consultor em educação. É um responsável aqui, que pode até estar mais detalhado, pela editora Caminhar, da qual esse livro foi publicado, né, e trabalha com formação de professores, pelo que nós ficamos sabendo dessas informações. Desde já, eu gostaria de agradecer ao professor Casimiro pela presença e o aceito do convite, em virtude de que nós resolvemos esse evento em poucos dias. Daí também temos que justificar o local que nós vamos realizar esse evento. Então, já agradecendo a vocês e esperando que possamos tirar o maior proveito possível, né? Passa a palavra para o professor Casimiro. Inicialmente, eu queria cumprimentar os colegas da gestão universitária aqui da Universidade, os colegas da Prograde, muito obrigado por vocês estarem aqui, os colegas professores, coordenadores de curso, mas especialmente eu queria agradecer a coordenação do curso de Filosofia pela gentileza do convite e ao mesmo tempo a oportunidade de poder estar aqui com vocês, isso na pessoa do professor Claudemir e do professor Renato. A ideia, de fato, está muito alto, tá bom? Tá bom a minha fala? Tá bom? A ideia, de fato, de nós termos, sim, antes eu tenho que cumprimentar também meu colega, o professor Alexandre, estudando juntos, enfim, uma caminhada de muito prazer, de muita alegria, se renova o nosso reencontro depois de tantos anos, né? Que a gente vai tomando as coisas na vida, enfim. Isso é um momento também de muito prazer estar aqui com vocês. A volta ao retorno à casa, eu estive aqui no curso de pós-graduação no mês passado com a professora Lídia Menezes, que inclusive ontem lançou um livro de autoria dela, Avaliação Curricular e Identidade Docente, que é uma alegria para todos nós, que é uma colega que também está vinculada à universidade, é professora aqui de Sobral, e está pondo também a público a sua produção científica. Isso é muito importante para todos nós. Bom, inicialmente eu queria, passado nos momentos dos agradecimentos, dizer que o lançamento desse livro é muito importante, tendo em vista que é a oportunidade de nós divulgarmos
a filosofia no sentido da filosofia enquanto atitude. Ou seja, aqui, filosofia em 11 atos, é a ideia não só de nós termos 12 autores e 11 artigos, os artigos como atos, no sentido de atitude, mas muito mais uma reflexão da tentativa de fazer com que a filosofia chegue às pessoas nos mais diferentes níveis, em geral, as pessoas que participam, o Renato vai falar depois um pouquinho do café, as pessoas que participam do Café e Filosofia do SESC Centro, lá em Fortaleza, são pessoas trabalhadoras, simples, pessoas que, enfim, no final do dia querem aprender coisas novas, têm uma visão do mundo diferente e vão, de fato, partilhar conosco a reflexão do que significa, de fato, a filosofia. Então, lá, a ideia central é fazer filosofia. E, a partir desse movimento, com a presença de colegas como o Renato, Valdemir, o professor Antônio Luiz, que está aqui, nós e outros colegas, nós tivemos a oportunidade de organizar esse trabalho que se intitula, com a professora Érica Bataglia, que foi a colega que me ajudou na organização, e eu também colaborei com ela nesse trabalho. Nós tivemos a oportunidade, então, de fato, ter a reflexão desses colegas e poder publicá-la no formato livro, né? E estamos agora fazendo aqui o lançamento desse trabalho, que vocês depois poderão degustar, né, o sabor do café e filosofia na sala de aula, com textos dos colegas professores que poderão ser utilizados na formação nossa, né, não só na filosofia, mas em outras áreas. Bom, mas o que me faz estar aqui com vocês, de fato, é a ideia da formação docente. Então, o título do nosso encontro hoje, e da minha conversa com vocês, eu estou falando muito rápido, tá bom? A ideia, de fato, é que eu possa fazer uma fala em uma hora e tentar fazer uma reflexão sobre a experiência de ser professor. Então, como eu vinha falar para vocês da filosofia, eu também tenho um título assim bem complicado, né? Como os filósofos gostam. Epistemologia da prática docente. Bom, que negócio é esse, né? Que coisa complicada, né? E, de fato, pensar a epistemologia da prática docente e o exercício da docência, ou propriamente, vamos dizer, o sentido fundamental de ser professor, é o desafio que eu vou tentar apresentar com vocês aqui durante esse primeiro momento, durante esse tempo de mais ou menos uma hora que nós vamos conversar, vamos dialogar um pouquinho sobre essas coisas do que é ser professor. Bom, então eu anunciaria a primeira tese minha para vocês, desse estudo que eu tenho desenvolvido ao longo de alguns anos, que a docência era uma prática. Então imagine que o professor na sala de aula, se eu tivesse agora com vocês na sala de aula, se aqui fosse uma sala de aula, o que eu estou fazendo agora, no sentido propriamente do exercício da docência, ao andar na sala, ao olhar para os alunos, interpretar o conteúdo da ação docente, no sentido daquilo que eu faço, como os alunos recebem, ao mesmo tempo, olhando o que é que os alunos estão fazendo, interagindo com os alunos, ao mesmo tempo, refletindo sobre a minha ação, no momento que eu tomo decisão ali, na circunstância da sala de aula, isso de fato é uma prática, isso constitui-se uma prática. De outro lado, quando o professor vai para a sala de aula, ele deve, às vezes ele não consegue, mas ele deve, minimamente ter a oportunidade de organizar essa prática por meio do planejamento. Então o professor planeja o curso, planeja a aula, e ao planejar o curso, ao planejar a aula, ele planeja a sua ação na sala de aula. Então o professor toma decisões na sala de aula, ele age a partir dessas decisões e ele age também fundamentado nas fontes, que eu vou falar daqui a pouco, nas fontes dos saberes, ou daquilo que fundamenta efetivamente a sua ação. Então, nesse sentido, o que é interessante, e que eu penso que eu vou refletir um pouco mais aqui com vocês, é que essa prática que se faz no exercício de ser professor é algo que eu encontrei nas pesquisas que eu realizei de forma muito interessante. Eu perguntei bastante aos professores e aos alunos o que era ser professor. E os alunos deram a melhor identidade do que é ser professor. A identidade de ser professor é aquele que efetivamente assume a sala de aula. E quando eu perguntava como que assume a sala de aula, ele dizia, assume a sala de aula efetivamente no fazer docente. O professor só é professor quando ele está em sala de aula. E eu perguntava, qual a identidade desse professor? E na minha pesquisa aparecia, o professor é professor, olha que interessante, porque ele sabe mais. Então o professor tem que saber mais que os alunos. Isso é um sentido positivo, saber mais. Depois, hierarquicamente, o professor
no bom sentido também é mais velho, não é que o professor é velho, é que ele tem idade superior aos alunos. Em geral também isso coincide com a identidade de ser professor. Mas fundamentalmente o professor domina o conhecimento que lhe é próprio, ou seja, ele tem um conteúdo disciplinar. E aí vem a primeira forma do conteúdo que surge da fonte do saber docente, que é o saber da disciplina. Então o professor, para ser professor, quando a gente pergunta, você é professor? Sou. De quê? Quando é no ensino, na educação básica, no ensino fundamental ou médio, o professor vai dizer de matemática, de física, de química, agora de sociologia, de filosofia. Na sociologia e a filosofia estão no currículo do ensino médio. Então veja, isso gera uma caracterização que define o conteúdo de uma identidade docente. Porém, o que foi mais interessante que eu consegui capturar, daquilo que é ser professor, se faz professor, sendo professor, agindo como professor, assumindo a sala de aula. E eu pergunto a vocês, quer dizer, professor, que basta então que eu assuma a sala de aula para ser professor? Eu pergunto a vocês, e o título? Quando eu termino o curso de licenciatura, possivelmente a maioria de vocês estão no bacharelado, mas deverão seguir para a licenciatura. Talvez até vocês hoje, né, já estão na licenciatura, o grupo da noite é mais da licenciatura, né? E vocês vão poder ter a opção de começar, de fato, a fazer disciplinas específicas da formação para a formação de professor, né, para a licenciatura. Eu pergunto a vocês, o grau da licenciatura assegura ser professor? O que é que vocês me responderiam? Eu vou adiantar aqui essa resposta com vocês, tá certo? Vocês diriam sim. E outro grupo diria não. O professor, para ser professor, tem que assumir a mesma sala de aula. Eu digo, mas o professor, para assumir na sala de aula, ele só pode fazê-lo se de fato ele tiver a licenciatura. Ou seja, a reforma do ensino hoje preconiza o que a gente chama universitarização da formação. É preciso ter uma formação universitária e o grau de licenciado é fundamental. Porém, veja como é interessante, e aí a primeira caracterização dessa prática, ambígua. Olha como uma docência ambígua. O conteúdo dessa ação é pautado por uma formação universitária, a licenciatura. Porém, vejam como é interessante, apenas a licenciatura não assegura a docência. Querem ver? Quantos colegas vão assumir a sala de aula, por exemplo, lá na escola básica, ou mesmo no curso de filosofia de vocês, que nunca fizeram uma formação pedagógica? No curso de vocês, há colegas, professores que fizeram mestrado, doutorado e nunca fizeram um curso, nunca fizeram uma leitura, nunca tiveram uma atividade formativa, porque não fizeram o curso de licenciatura, fizeram bacharelado, tá certo? E seguiram para o ensino universitário. No ensino universitário, o professor só com bacharelado pode ensinar aonde? Na formação da sua área. Na escola básica, no ensino fundamental, na educação infantil, ensino fundamental e médio. Aí não, aí complica. O professor tem que ter a formação da área. Então veja, se o professor, por exemplo, é um engenheiro que vem cobrir horas de um professor de matemática, vejam bem, um engenheiro tem a formação de engenheiro lá nas engenharias e vem às vezes fazer uma formação de matemática para os alunos, por vezes a gente encontra esse professor dando aula e os alunos dizem assim, com esse professor aprendo, a aula desse cara é um show. Mas às vezes a aula com um professor licenciado em matemática, ele não consegue motivar os alunos, ele não consegue mobilizar a aprendizagem dos alunos, ele não consegue efetivamente atingir os alunos. Estão vendo como é complicada a ambiguidade da docência? Quer dizer, às vezes o licenciado, que é um título fundamental, que precisa da formação pedagógica para o ensino, não tem as habilidades, ou não, vamos dizer, domina efetivamente as competências para o ensino. Olha como é interessante. E às vezes o engenheiro, o sujeito que vem fora da área, nunca fez um curso de licenciatura, nunca fez uma formação pedagógica e dá uma aula que consegue convencer e levar os alunos efetivamente até a gostar da matéria matemática, que é a matéria mais dura, né, do ensino fundamental e do ensino médio. Então essas contradições que a gente vai pegando, a gente vai percebendo como a docência é ambígua. Outra, possivelmente vocês ainda não passaram pela experiência propriamente do planejamento, mas vejam como é interessante. Se o professor planeja a aula dele, eu pergunto ao professor, a sua aula acontece tal qual o planejamento? Sabe qual seria a resposta dos professores de vocês? Não, não acontece tal qual o planejamento. E se eu for perguntar por quê, o professor vai responder, olha como é simples, porque eu trabalho com seres humanos, e as pessoas mudam, as pessoas são diferentes, eu cheguei com planejamento, mas as pessoas podem não estar mobilizadas para aquilo que efetivamente eu planejei. De outro lado,
casos, né, são tão contingenciais que às vezes nós que assumimos o planejamento da ação docente na sala de aula não conseguimos executar aquilo que planejamos. Porém, sem o planejamento, o improviso. E só o improviso também não garante a docência. Não percebemos?